Eu sou Ana Carla Martins, eu tenho 41 anos, eu sou formada em Rádio e TV e Jornalismo aqui pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Eu me formei em 2009 em Rádio e TV e 2013 em Jornalismo. E eu me descrevo como uma pessoa extremamente determinada, extremamente teimosa, mas que já em 41 anos de vida já construiu uma carreira bem sólida. Graças a Deus. Bom, Lisiane Virgílio é uma natalense, filha de César, de Socorro, mãe de Antônio, que adora sol, adora praia e que, apesar de tudo, ainda ama também fazer jornalismo. Eu sou Ilana Albuquerque, jornalista, potiguar, abecedista, mãe, e acho que é isso que me define. Agora mais do que nunca eu sou mãe, né? Que eu tô vivendo essa fase, incrivelmente, assim, de uma forma muito intensa. Mas sou jornalista também, que é uma das minhas paixões, sem dúvida nenhuma. E sou uma pessoa que busca sempre crescer, evoluir espiritualmente, principalmente, como ser humano também. Então, acho que é uma paixão que veio de família e os caminhos da vida foram me levando também para o jornalismo. Primeiro para o jornalismo esportivo e depois também por questões de oportunidades para editorias gerais, vamos dizer assim. Eu escolhi ser jornalista para falar sobre tudo um pouco, para ter uma profissão que me promovesse flexibilidade, enriquecimento cultural, e estou muito feliz com essa escolha. Desde pequena, sim, eu quis ser jornalista, eu me tornei uma jornalista, trabalhei com esporte e sou muito feliz com isso. Eu nunca pensei em fazer outra coisa, eu nem sei dizer por que eu escolhi, porque desde criança eu já brincava de entrevistar, eu tinha um rádio, né? Não sei se é um gravador, que a gente tinha antigamente, hoje nem existe mais, né? E já pedia a minha mãe com o microfone para brincar de entrevistar as pessoas. Então eu nem sei dizer por que eu escolhi, porque sempre foi algo muito natural. Muito motivada também pela influência do meu pai. Foi ele que me ensinou muito a gostar de esporte, a gostar de notícias, a querer saber das coisas. Eu fui entendendo que comunicar é uma arte que eu precisava aperfeiçoar e para isso eu entrei na universidade. Meu pai sempre foi uma pessoa que gostou muito de comunicação, eu lembro que a gente pequena, ele gostava de estar filmando a gente, de fazer entrevistas com a gente pequenininha. Então, assim, ele sempre foi uma pessoa que gostou muito de comunicação e eu acho que acabou passando isso também um pouquinho pra gente. Enfrentar o Lanterna da Série B não está sendo considerado um desafio fácil para o ABC, não. Nem eles voltam, nem ninguém sai. O técnico interino, Raniel Ribeiro, vai ter a disposição. Quando você gosta do esporte, quando você gosta de futebol, você termina se envolvendo com toda a situação que está acontecendo ali, né? Lógico que você tem que manter sempre muito profissionalismo e não deixar essa emoção, de fato, chegar ao torcedor. O que você precisa fazer é contar as histórias. Então, para mim, sempre, cada jogo ele é único. Assim. Acho que a gente acaba tendo um olhar diferenciado. Aquela história de mulher mais atenta, mais ligada ao detalhe. Eu, pelo menos, não entendia muito da técnica do futebol, entendia as regras, mas não sabia muito da técnica. Então, eu me senti obrigada a ter aquele olhar diferenciado. E eu acho que isso é bom também para atrair também outros públicos, né? É sempre uma emoção ver o ABC jogar e principalmente ganhar um título e mais ainda um acesso. Toda vez que eu pisava aqui no gramado, quando eu via esse estádio assim lotado, todo preto e branco e tocando o hino do ABC, toda vida me arrepio. Então, quando eu entrava aqui, unia realmente essas duas paixões, de poder entrar com a camisa do meu time, mas de estar lá dando suporte aos colegas de imprensa.
O jornalismo e o ABC, eles surgiram na minha vida bem separados. Primeiro, eu me tornei ABCdista, depois jornalista. E aí tive a oportunidade de juntar as duas paixões em 2 gestões aqui do ABC, na assessoria de comunicação. Eu sempre digo que foi o encontro de 2 paixões e eu me considero muito privilegiada por ter vivido isso em 2 gestões. Mas nas 2 gestões que eu trabalhei, o principal desafio foi realmente os dirigentes e jogadores assimilarem a receber orientações de uma mulher. E isso é muito marcante. Eu tenho vários episódios que eu senti essa dificuldade. E também, quando o time ia mal, atravessar esse gramado aqui, embaixo de o olhar de um monte de homem e muitas vezes até proferindo expressões nada elogiosas, né? Como se eu fizesse parte do time e tivesse a obrigação de fazer o gol também. Eu achei um grande aprendizado, porque até então eu sempre trabalhei como repórter, né? Eu trabalhava como repórter no futebol, então eu estava do outro lado. E de repente eu fui para os bastidores para ver como tudo funcionava e foi incrível, foi uma experiência muito boa. Eu aprendi muito, muito mesmo nesse período. E de dificuldade, eu acho que eu não sei se eu não me apego muito às dificuldades, mas eu tenho muito mais lembranças positivas do que de dificuldade, de parte negativa mesmo. Triste, louca, uma será qualificada ela quem... Para mim, o momento mais desafiador no esporte foi quando eu comecei a ser hostilizada por torcedores, porque alguns descobriram uma preferência de clube que eu tinha e era contra o time rival, e aí isso acabou gerando para mim um grande estresse. Foi um momento de grande estresse porque você sabe que torcedor às vezes lida muito com emoção, né? Então você não sabe, quando ele está com essa emoção à flor da pele, do que ele é capaz de fazer. Na época, eu não tinha esse entendimento de que era machismo, o que a gente muitas vezes passava dentro de campo, tipo xingamento. A gente tá lá fazendo o trabalho da gente. O time tá perdendo, o torcedor vem xingar a gente. Eu não entro em campo, eu não faço gol. Xingamento assim muito, né? Quando eu era repórter esportiva em São Paulo, porque aqui eu quase não trabalhei como repórter esportiva. Então, xingamento muito, muito, todos os jogos, sempre, muito. E a gente acaba, não deveria, mas a gente acaba se acostumando, né? E abstraindo, assim, parece que a gente filtra e abstrai. Triste, louca, uma será qualificada. Sim. E qual mulher não? Eu acho que não existe essa mulher. O preconceito para mim ele sempre foi desafiador no sentido de que eu sabia que eu precisava sempre estudar mais. Se eu sabia o que era uma linha de impedimento, eu tinha que entender o porquê depois do lance, para que justamente quando eu fosse questionada ou quando eu quisesse questionar algo, eu soubesse do que eu estava falando. Acho que o machismo sempre esteve ali e talvez nem a gente percebesse, porque a gente também, né, nasce e cresce nessa sociedade machista e às vezes a gente nem se dá conta da presença do machismo ali. Hoje tudo é mimimi, hoje tudo é homofobia, hoje tudo é racismo. Não é hoje, sempre foi. Sempre houve casos de machismo, de homofobia, de racismo, em todos os lugares, e o estádio de futebol não é diferente. No Brasil, a gente precisa aproveitar as nossas oportunidades, né? A mulher tem que conquistar o local dela, o lugar dela, na arquibancada, nas cabines de imprensa, aqui no campo, né? Em todos os lugares, lá na direção. A gente tem uma grande dirigente de clube nacional, né? E é isso, a gente precisa estar realmente em todos os lugares. Agora, sabendo que a gente vai enfrentar, sim, esses desafios. Casamento, filho, trabalho, cachorro. A minha rotina, eu sempre digo que todos os dias eu amanheço com vários pratos para equilibrar. Às vezes alguns caem, mas aí eu já sofri muito porque eles caíam, mas aí hoje eu já não sofro mais, eles caem porque às vezes a gente não dá conta de tudo. No começo era mais complicado, assim, sabe?
com filho pequeno, eu sentia falta de deixar ele na escola, por exemplo. Eu trabalhei um período no Bom Dia RN, que tinha que chegar às 6 horas da manhã, a aula dele começava às 7. E aí eu não tinha como deixar ele na escola. Isso para mim, eu sentia, porque eu gostava dessa rotina de deixar na escola, de conhecer os amiguinhos, conhecer as mães dos amiguinhos e tal. Para mim, conciliar isso tudo é você priorizar o que é prioridade naquele momento. Se tem um release para fazer de algo que é depois de amanhã, eu vou primeiro cuidar do hoje, entendeu? E a rede de apoio é o que é mais importante assim para uma mulher. Eu acho que é a rede de apoio, para ela poder conciliar ser profissional, ser dona de casa, ser mãe, ser esposa, ser filha. Nesse momento tá bem difícil, porque depois que eu voltei a trabalhar também, o sono de Filipinho não tá lá grande coisa, então eu tenho dormido muito mal e acordo, quero ficar com ele, porque eu passo a tarde fora trabalhando. E a gente vai driblando e vai conciliando, né? Porque essa fase vai passar também, a gente precisa seguir a vida da gente, né? Continuar trabalhando. E passar esses valores também para o próprio filho, né? Eu tenho muito isso em mente, de passar que eu trabalho, porque além de precisar, é algo que eu gosto de fazer, faz parte de mim também, né? Eu sou mãe, hoje mais do que qualquer outra coisa eu sou mãe, mas eu não sou só mãe. Eu sou mulher, eu sou profissional, e isso é legal, passar também isso para a criança. Sua carne não te define. Você é seu próprio lar. E quando eu comecei a trabalhar no esporte interativo, que foi onde eu tive de fato mais repercussão, meu filho tinha apenas 4 meses de vida. Eu tinha acabado de ser mãe, tinha surgido essa oportunidade. De fato, eu fui muito julgada à época, eu fui muito hostilizada. Ah, mas seu filho pequeno está em casa e você está aqui. Olha que futebol é sempre de domingo a domingo, naqueles horários mais agoniados, mas eu sempre consegui dar um jeito. Por mais que eu dissesse que estava tudo bem, internamente sempre tinha aquela culpa, né? E o fato muito interessante é que durante muitos anos meu filho não gostava de futebol, porque ele dizia que ele não gostava, ele passava na arena, fazia o trabalho de mamãe, e ele não gostava, ele não tinha uma boa relação com o futebol. E anos depois eu descobri que ele não gostava porque ele dizia que tirava a mamãe dele. E então isso para mim doía muito, e hoje por isso que eu priorizo, às vezes eu tomei outras decisões de transformar o trabalho com futebol num hobby, de ter um trabalho num horário mais justo para que eu possa estar com ele. Isso é mais imposto pela sociedade, né? Ai, você deixa seus filhos para ir trabalhar. E se não deixar, como é que faz? Eu vejo nela muito de mim já, sabe? A responsabilidade, a priorização do trabalho dela. Eu nunca me senti culpada, não, de ter que deixar minha filha para trabalhar. Não, nunca me senti culpada, não. Eu sempre fiz ela entender que era necessário até para prover o que ela precisava. Culpada, eu acho que não é a palavra. Eu sempre deixei claro para ele que a gente tem que trabalhar para ter as coisas. Agora, sim, eu tenho uma pontinha de arrependimento, vamos dizer assim, de em determinadas ocasiões ter me dedicado tanto ao trabalho, porque no final das contas, quando a empresa não quer mais um funcionário, né, ela não se importa com absolutamente nada. Então, assim, eu já levei meu filho para trabalho, enquanto eu deveria estar pegando ele na casa dos meus pais de noite. Não dá tempo, vou ter que estender um pouquinho aqui. Traga ele para cá, sabe, essas coisas. E ele ficava lá comigo, esperando, já tarde da noite. E quando a empresa não quer mais, ela não leva absolutamente nada disso em consideração, né? A gente sai com o coração partido, não é culpa, mas sai querendo ficar, sem dúvida nenhuma. Mas ele por ser atleta e eu por jornalismo esportivo, a gente gosta muito. Tudo que a televisão aqui é ligada no fim de semana para ver esporte, de uma forma geral, a gente sai procurando o que está passando.
Durante muitos anos eu negligenciei esporte na minha vida, né? Apesar de gostar muito, apesar de cobrir muito esporte, para o meu cuidado pessoal eu demorei muito para entender o quanto isso era importante. E aí, a partir do momento que eu fui vendo essa necessidade, eu vi na corrida, vi na caminhada, enfim, na própria musculação, no dia a dia, que é importante de fato a gente cuidar, né? E aí, quando você tem uma gama de seguidores nas redes sociais e você consegue transmitir essas boas mensagens, vale muito a pena, né? Porque desde a pandemia a gente entendeu que é preciso cuidar da saúde, é preciso ter tempo. Diante de todos os pratos que eu tento equilibrar, o principal deles é cuidar da minha saúde. E aí isso se dá de fato por meio da corrida, por meio da caminhada. Como o Painho também trabalhava com esporte, ele nunca declarou o time dele. Então, assim, a gente cresceu lá em casa sem paixão por clubes de futebol. A gente gostava do futebol. Nunca fui fã de nenhum clube. Fã que eu digo no sentido de torcer por algum clube. As pessoas até perguntavam, torce para ABC ou para América? E tinha que ser ABC ou América, né? Alecrim nem entrava. Quando eu dizia que torcia para os dois, era realmente verdade, porque o trabalho da gente dependia disso. Era muito ruim para a gente ter um clube, como a gente já teve um clube na Série A e outro clube fora de série, num patamar mais elevado. O trabalho da gente realmente sempre foi bom ter os dois numa posição legal. Eu vou pouco, acho que eu fui tanto na minha vida que eu fiquei 8 anos em São Paulo indo para jogo 2, 3 vezes por semana. Então hoje eu gosto muito de ver pela TV também. Jadson vai sempre, Jadson é ABCdista, vai sempre para os jogos do ABC. De vez em quando eu até vou, mas hoje eu tenho um pouco de preguiça, eu gosto de ver pela TV. Mas de vez em quando eu vou ainda, assim, assistir. Mas não sofro não, não sofro com derrota. Fico triste pela situação dos clubes do Rio Grande do Norte, porque eu acho que ABC e América tem muita tradição e história para estar em situação muito melhor do que a situação em que eles se encontram hoje. Fico triste, mas não mudo meu humor e fico arrasada porque o time perdeu, não. Quero muito que ele cresça, que ele tenha a oportunidade de assistir, né, de entender, porque nessa fase, óbvio, ele ainda não tem noção. Às vezes acho que ele até já reconhece. Ele tem muito orgulho, ele hoje ele entende exatamente o que eu faço, onde é que eu apareço. Ela sempre me acompanhou nas redações, em alguns trabalhos aqui no ABC. Não, na verdade, assim, eu nunca precisei explicar muita coisa para ele, não. Assim, ele sempre entendeu, ele cresceu me vendo trabalhar, cresceu me vendo ir para jogo de futebol. E aí ele fica muito orgulhoso, né? Um ano passado eu fui convidada pela professora dele para falar sobre ser jornalista, enfim. E aí os amiguinhos dele todos fazendo pergunta, porque eu cobri seleção brasileira já. Eu ensino ele a ser diferente. Eu ensino ele a ser um homem feminista. Assim, não digo um homem feminista, mas assim, um homem que não seja machista, que respeite as mulheres, independente do lugar onde ela estiver, porque ela tem direito de estar onde ela quiser. E conversando, e explicando, assim, explicando não, mostrando, né? Ela me acompanhava. Então eu acho que eu nunca cheguei a explicar isso para ela. Ela sempre acompanhou e ela mesmo fez o entendimento dela. Que ele possa entender o trabalho da mãe dele. É um desejo que eu tenho. Acho que é isso que ainda me segura um pouco mais no jornalismo no dia a dia, porque eu quero muito que ele saiba quem é a mãe dele profissionalmente.